Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior, dá início à gravação da análise para essa próxima semana, que começa dia 11 de janeiro de 2021. Hoje eu separei um total de 13 ativos que o pessoal mandou pelo Instagram, de ontem para hoje. Mandou aqui vários pares no mercado de Forex, ouro, Nasdaq, café, soja e Gerdau. Então vou analisar nessa ordem aqui de cima para baixo. Então eu quero agradecer aí o Thiago, o Caio, JK, Anselmo, Roberto, Gilmar, o Paulo e também o Matheus aí por terem enviado aí os ativos que eles querem que eu faça análise. Lembrando que eu faço um stories toda quinta-feira no final da tarde, roda ali 24 horas, entre final de quinta-feira até o final do dia da sexta-feira, onde o pessoal pode mandar os ativos que querem que eu faça a análise no final de semana. Então, para quem ainda não segue, fica o convite para seguir meu Instagram, Trader Sérgio Júnior. Só procurar aí, seguir aqui Trader Sérgio Júnior. Toda quinta-feira você pode mandar aí, entre quinta e sexta-feira você pode mandar o ativo que você quer que eu faça a análise. Então, dá início aqui. Peço para você deixar um like aí no vídeo. E se você é novo aqui no canal do YouTube, faça sua inscrição e ative o sininho para receber a notificação toda vez que eu subir algum vídeo novo. Beleza? Então, vamos dar início aqui. Vou começar aí, como eu falei, na ordem que eu organizei aqui, analisar primeiro os pares de Forex e depois eu vou aqui nos outros ativos. Então, começar aqui pelo CHFJPY, gráfico semanal. O mercado está vindo novamente testar essa região aqui de resistência. Deixa eu tirar um pouco o zoom. É uma região bem importante do gráfico aqui semanal. Já foi topo aqui, topo aqui, topo aqui. Mais recentemente ele chegou próximo, bateu aqui, respeitou e agora está vindo testar de novo essa região. Ele pode, a partir daqui onde ele está agora, voltar a cair, pode subir mais um pouco, lembrando que aqui é uma região, então não é um ponto exato, é uma região. Ele chegou já a formar, uma vela de rejeição e uma vela de indecisão, porém não caiu, ele ameaçou cair nessa vela nessa semana, mas nas duas últimas semanas ele voltou a vir testar essa região. Então ele pode ainda subir mais um pouco, ele está bem numa região de resistência, que eu não vejo compra em hipótese alguma, porque mesmo que ele suba mais um pouco, ele está bem próximo de uma região extremamente importante de resistência, então não faz muito sentido querer comprar contra uma região importante. Como eu falei, ele pode continuar subindo, mas a probabilidade maior é dele fazer o que ele vem fazendo, o que ele fez, né, todas as vezes que ele chegou nessa região, que foi chegar nessa região e depois cair, como eu mostrei ali no passado. Então, região de resistência, ficar de olho e esperar aí oportunidades de venda. Compra aqui somente se caso ele conseguir de fato romper essa região, aí eu esperaria uma correção para testar a região como suporte, pensaria em compra somente após todo esse movimento. E como é gráfico semanal, levaria aí várias e várias semanas. No momento aí, ficar de olho na resistência, procurar oportunidades de venda. Euro GBP. O Euro GBP aqui, gráfico diário, ele está trabalhando dentro de um triângulo, pegando esse topo. Inicialmente era esse, então colocaria uma LTB, porém ele fez aqui novas máximas, não chegou a perfurar, mas não foi um rompimento falso e voltou a trabalhar abaixo. Então atualiza, deixa de usar esse topo, passa a usar esse novo topo, então a LTB fica aqui e a LTA fica aqui pegando esses fundos aqui. Então, o mercado trabalhando dentro de um triângulo e expectativa agora é esperar ele sair dessa região, ele vai acabar rompendo ou o suporte ou a resistência, e a partir daí começar a pensar em oportunidades. Em times menores, aqui gráfico diário, deixa eu dar um zoom, ele acabou, mais recentemente ele testou a região de resistência, então agora ele está indo testar a região de suporte. Tem mais um espaço para cair, está bem no meio, né? Tem aqui o triângulo, deixa eu apagar, tem aqui o triângulo, a resistência e o suporte, ele está praticamente no meio, um pouco mais abaixo aqui da metade, mas a expectativa ele pode agora voltar a testar aqui o suporte, chegou próximo dessa região aqui de suporte dessa LTA, chegou próximo, ele pode ainda fazer mais um movimento de queda, a partir daqui voltar a subir para testar a resistência e ficar batendo aí nas regiões de suporte e resistência até romper uma das duas extremidades do triângulo. Então aguardar aí os testes
e o rompimento para quem não está posicionado. Euro JPY, gráfico semanal. O mercado que vê tudo, o que ele fez no passado, ele vinha trabalhando dentro de um canal de baixa já há um bom tempo, lembrando o gráfico semanal, desde aqui de 2017 ele iniciou o movimento dentro desse canal, então um movimento forte de queda, retração, queda, correção, enfim, trabalhando dentro desse canal, fez aqui um fundo um pouquinho mais baixo e rompeu o topo anterior, então ele saiu do canal de baixa, ele perdeu essa tendência de baixa e iniciou uma tendência de alta. Movimento de alta, correção, continuação, correção, continuação e recentemente, aí por enquanto, ele fechou a semana testando o topo anterior. Vamos aqui no gráfico diário. No gráfico diário, vê que ele, como eu falei, o topo anterior do último movimento aqui de alta, correção, movimento de alta e aqui ele lateralizou, ficou aí. Tem a ver também com o final do ano, semana de Natal, semana de Ano Novo, então o mercado ele perde aí um pouco a volatilidade, ficou bem lateralizado aqui durante vários dias, né, e nas semanas, nos dias aí de dezembro. Porém, quinta-feira, deixa eu dar mais um zoom, quinta-feira o mercado chegou a romper, na quarta ele fez uma vela bem forte de alta, na quinta chegou a romper, só que na sexta fez uma correção. Agora temos que aguardar por quê? Dois cenários aqui, ou vai ser uma correção, um rompimento falso e essa correção vai voltar a trabalhar abaixo da região de resistência e voltar para testar essa LTA, esse suporte, ou de fato ele vai confirmar, respeitando, ele não pode cair mais do que ele já caiu nessa correção, porque ele está exatamente dentro. Deixa eu diminuir mais ainda o timer para ficar bem, aqui ó, que fica bem visível no gráfico de 1 hora o que eu quero mostrar. Aqui eu sei que é uma região de resistência, aqui entre essas duas linhas horizontais amarelas. O mercado ele fez o rompimento, fez a correção e começou a trabalhar novamente dentro dessa região. Ele rompeu aqui a resistência e veio testar como suporte. Então aqui tem que aguardar para ver se ele vai respeitar. Por enquanto sim, ele fechou a semana dentro, se ele vai respeitar e continuar o movimento de alta, fazendo o quê? O movimento de rompimento da resistência, correção, né, o pullback testando a região como suporte e continuação de um movimento de alta. Ou se ele não vai respeitar essa região e continuar caindo e voltar a trabalhar abaixo da resistência, mostrando que aqui foi um rompimento falso. Aí começa a gerar oportunidades de venda abaixo aqui da região. Então agora tem que aguardar aí segunda-feira, pelo menos, segunda, terça-feira, para ver se ele perder essa mínima aqui, provavelmente vai ser um rompimento falso. Ele vai continuar aí os movimentos de queda, correção, queda, correção, queda e vai voltar a trabalhar abaixo para ir testar, voltar aqui no gráfico diário, para vir testar essa LTA aqui, que é uma região de suporte. Pegando essa mínima aqui é uma região de suporte. E a partir daqui pode, mesmo sendo aí um rompimento falso, se ele voltar a testar aqui, ele pode gerar uma nova oportunidade de alta para ele pegar aí o impulso que ele precisa para continuar os últimos movimentos aqui da tendência de alta. Então aguardar aqui para ver como ele vai se comportar início da semana nessa região que é uma resistência, agora ele está testando como suporte, vamos ver se é um rompimento falso ou não. EURUSD fez um movimento bem forte de alta aqui no gráfico diário, vamos aqui o semanal, começar aqui pelo semanal, ó, que tem uma resistência, o mercado veio testar esse topo anterior e fez o rompimento, conseguiu romper aí nas últimas semanas, voltar aqui para o gráfico diário. Então aqui é uma região bem importante de resistência, o mercado ficou respeitando essa região por vários e vários dias, várias semanas, até que agora ele veio testar, conseguiu fazer um rompimento, mas não fez ainda nenhuma correção relevante, ele praticamente só subiu e, deixa eu dar mais um zoom, ele vinha trabalhando acima dessa LTA, aqui, e agora na sexta-feira ele fez o rompimento dela, então provavelmente ele vai fazer uma correção maior para vir testar essa região que foi por muito tempo uma região de resistência horizontal, para vir testar como suporte, para dar uma corrigida nesse movimento todo de alta. Então ele fez um movimento aqui bem forte de alta,
e deve agora, a expectativa é que ele faça aí uma correção para testar essa região como suporte. A partir daqui ele pode gerar uma nova oportunidade de compra para ir buscar a próxima região de resistência. Então ele tem espaço para o mercado continuar subindo. Eu falei a próxima, vou voltar aqui no gráfico semanal, a próxima resistência está aqui, então ele tem espaço para continuar subindo, porém, como ele fez um movimento muito forte de alta, ele deve, antes de ir lá provavelmente testar essa região, ele deve fazer uma correção para depois pegar fôlego aí para continuar subindo. Outro ponto importante, ó, aqui no gráfico semanal, ele fechou a semana com uma vela de rejeição, bem formada aqui, e também na semana anterior outra vela de rejeição. Então está mostrando que tem interesse por parte dos vendedores nessa região. Por 2 semanas o preço subiu e os vendedores empurraram o preço para baixo, formando velas de rejeição. Então aumenta ainda mais a probabilidade do mercado fazer, como eu falei, uma correção para vir testar essa região aqui como suporte. Foi resistência aqui no passado, vir testar como suporte. Então, a expectativa de correção aí do último movimento de alta no EURUSD para os próximos dias. GBPJPY, gráfico semanal também, iniciando aqui no gráfico semanal, temos aqui uma LTB, uma região aqui de resistência, o mercado está indo testar. Num cenário mais a longo prazo, aqui no gráfico semanal, tendência de queda, né? Mas é um cenário bem mais a longo prazo. O mercado recentemente vem aí nas últimas semanas fazendo um movimento de alta para vir testar essa região, tanto da LTB, que é uma região de resistência, quanto a resistência horizontal aqui desse último topo, dessa máxima. O mercado fez esse topo, caiu, então passa a ser uma região de resistência horizontal junto com a LTB, que é uma resistência da LTB, uma resistência inclinada. O mercado está indo testar em um cenário mais a longo prazo. No gráfico diário, o mercado vem nesse movimento de alta aí mais curto, trabalhando dentro de um canal de alta, e ele está batendo aqui na resistência do canal de alta. Mas como eu falei, a resistência principal é essa horizontal e também da LTB. Então ele tem espaço para subir mais um pouco, porém ele pode antes fazer, como ele está na resistência do canal, ele pode antes fazer uma correção para depois continuar subindo e testar de fato a região de resistência lá do gráfico semanal. Eu não vejo compra aqui porque o mercado, apesar, como eu falei, também é mesmo parecido com o cenário ali do CHFJPY. Apesar do mercado ter ainda espaço para continuar subindo, provavelmente ele deve antes fazer uma correção. Então não faz muito sentido comprar aqui. E foi aqui recentemente, ó, vários topos, ó, topo, topo, topo. Então é uma região que o mercado está tendo dificuldade para romper. Então ele deve ainda fazer uma correção para tomar um respiro para depois tentar e de fato testar aquela região importante de resistência. Então compra aqui. Eu não vejo, eu esperaria aí para ver se ele faz uma correção e na região de suporte do canal, aqui na região de suporte do canal, eu pensaria em compra após o mercado testar. Ele pode gerar uma oportunidade boa de compra mais ou menos nessa região aqui, stop abaixo da mínima da correção e o alvo lá na região de resistência. Então aqui é aguardar, por enquanto não vejo compra no GBPJPY, a não ser que ele faça aí essa correção. GBPUSD, ele veio, no gráfico semanal, ele veio testar essa região aqui de resistência, esse topo, então região de resistência horizontal. O mercado veio testar e fez aí um rompimento na semana passada, e essa semana ele fez um movimento de queda, parecido ali com o que eu comentei no EURUJPY. Fez um rompimento, mas está testando agora como suporte para ver aí se vai respeitar, se vai ser um rompimento falso, se ele vai respeitar e continuar subindo. Vou aqui baixar para o gráfico diário, ó, mesmo cenário, mesma coisa que eu falei ali no EURUJPY serve para o GBPUSD. Ele fez o rompimento de uma região de resistência, fez uma correção e fechou a semana testando. Se ele continuar respeitando e começar a subir, expectativa de continuação de movimento, que ele vai confirmar o rompimento. Ele fez o rompimento, pullback, respeitou como suporte,
terceira perna, essa aqui seria a terceira perna de continuação de movimento. Porém, se ele começar a trabalhar abaixo aqui, se ele começar a voltar a trabalhar abaixo aqui da região de resistência, aí a expectativa é que a correção seja maior, para pelo menos, vai confirmar que foi um rompimento falso e pelo menos vir testar esse próximo suporte, essa LTA. E aqui pode gerar também uma oportunidade de compra. Bem aí parecido com o Euro JPY. Tudo que eu falei ali no Euro JPY serve para o GBP-USD. O SDK de gráfico semanal, o mercado, enfim, aí rompeu uma região de suporte bem importante que eu vinha comentando aí nos últimos meses, nas últimas semanas, nas últimas análises, essa região aqui de suporte do gráfico semanal, até que ele conseguiu aí nas semanas aí de dezembro fazer, entre novembro, final de novembro e início de dezembro, fazer o rompimento desse suporte. Enfim, ele perdeu esse suporte, fez uma correção e agora está fazendo aí um movimento de continuação, confirmando que foi aí um rompimento. No gráfico diário, ó, dá para ficar mais visível, veio testar, aqui é a região de suporte lá do gráfico semanal, veio testar, a princípio ele respeitou, fez uma vela de rejeição, deixa eu tirar aqui a marcação, ó, fez uma vela de rejeição, começou a subir, porém não teve força para continuar o movimento de alta, que a expectativa era que ele continuasse, porque ele testou uma região de suporte importante, fez uma vela de rejeição, começou a subir, mas parou aqui. Aí voltou a testar e conseguiu romper. Fez o pullback, aí ele poderia voltar a subir e mostrar que foi um rompimento falso, porém não aconteceu. Ele respeitou a região que era resistência no passado, suporte no passado, veio testar como resistência, respeitou e movimento de continuação. Aqui agora ele fechou a semana no fundo, testando aqui o fundo anterior, que é uma região de suporte, veio testar aqui e meio que lateralizou, ficou 3 dias aí na mesma região, só sexta, quinta, e quarta, batendo aí na mesma região, não conseguiu romper, que provavelmente ele deve fazer uma correção para voltar a testar essa região aqui de resistência, esse último topo. Então, eu pensaria em venda somente aqui nessa região, não vejo venda aqui, porque ele já caiu, ele já fez um movimento, mesmo que ele continue caindo a partir daqui, que é a expectativa, né, quando o mercado confirma aí um rompimento, queda, correção, continuação de movimento, mesmo que ele continue caindo, não faz muito sentido querer vender aqui, já está barato, então eu esperaria aí para ver se ele faz uma correção para tentar vender mais caro. Interessante vender aqui mais próximo dessa região de resistência. Porque se você vender aqui, por aqui nessa região, o stop mais correto, o stop loss mais correto seria acima desse topo, então ficaria um stop muito longo. Agora, se aguardar aí uma possível correção, o mercado bater aqui, começar a querer cair, você pode vender aqui e colocar o stop na mesma região. Você vai ter um stop muito mais curto e um alvo muito mais longo. Você pode até colocar o alvo no próprio fundo anterior aqui, que é mais fácil de pegar, ou jogar mais para baixo e teria que analisar ali outros pontos de suporte. Então, aqui e compra também eu não vejo, porque ele está numa tendência de queda, acabou de romper uma região de suporte importante, então aqui é aguardar para ver se ele faz essa correção, se fizer procurar venda nesse cenário, ou qualquer outro cenário ficar acompanhando o SDCAD. E aqui o SDJPY, mesmo aí cenário parecido, ele rompeu aqui uma região, fundo importante, fundo, região aqui de suporte importante, aí no gráfico semanal, também veio testar aí entre novembro e dezembro, conseguiu romper, baixar aqui para o time de um dia, gráfico diário, conseguiu fazer o rompimento e está fazendo a correção. Um pouco diferente do SDCAD, que o SDCAD, como eu falei, ele fechou a semana bem no fundo aqui anterior, bem numa região de suporte, a expectativa é que ele faça uma correção aí nos próximos dias, porém o SDJPY já iniciou essa correção nessa semana. Ele também veio testar aqui os últimos fundos, ó, perfurar, caiu um pouquinho mais, mas é uma região, mas ele começou aí a correção, e a expectativa é que ele continue essa correção para testar a resistência tanto dessa LTB aqui, que é uma região interessante para estar procurando venda, também aqui a região de suporte horizontal lá do gráfico semanal, que agora é uma região de resistência. Então a expectativa aqui é ficar de olho nessa continuação, né, de correção, e aqui ele pode gerar uma oportunidade de venda para continuar o movimento de queda.
tá? Compra que eu não vejo, a não ser que ele consiga romper essa região. Se ele voltar a trabalhar aqui acima e fazer aí um pivô de alta, aí dá para pensar em compra, mas por enquanto só vejo oportunidades de venda após testar essa região e fazer esse movimento. Então ficaria de olho nesse movimento aqui para os próximos dias no USDJPY. Beleza? Vamos aqui para os outros ativos. Ouro, Nasdaq, café e soja. E por último, o Gerdau. Deixa eu pôr aqui. Vamos lá. Bom, o ouro, um gráfico diário, o mercado ele vinha trabalhando num canal de baixa já há um bom tempo, né? Vinha comentando aí desse canal. O mercado ele deixou também aqui uma região horizontal de resistência. O mercado fez aqui uma correção, vinha no canal, trabalhando, né, no canal de baixa, e começou uma correção, veio testar a resistência do canal, fez o rompimento, testou esse topo, essa resistência horizontal, fez uma correção e despencou. Né? Mostrou aí que, na sexta-feira, que foi o rompimento falso, voltou a trabalhar dentro do canal e fez um topo duplo aqui. Para os próximos dias, a expectativa é que ele continue caindo. Como ele fez na sexta-feira um movimento muito forte de queda, pode ser que no início da semana ele faça uma correção desse movimento, ele dá uma corrigida aí, para depois continuar o movimento de queda. Então seria aí algo bem possível e provável de acontecer. Tá? Então vou ficar de olho nisso, uma correção, e se ele iniciar aí um movimento de queda, dá para procurar venda com a expectativa dele vir testar essa região de suporte e essa aqui que é mais importante do que essa, que seria um suporte. Esse aqui seria um suporte intermediário, aqui seria um suporte mais importante, que foi o último fundo aí, no último movimento de queda que o mercado fez. O fundo aí mais baixo, depois ele começou a correção, então a expectativa aí, se ele continuar caindo, é que ele venha testar esse suporte principal, mas antes disso ele tem que romper esse suporte intermediário. Então a expectativa aí de continuação de queda no ouro, mas como eu falei, repetindo, ele pode fazer aí, uma correção, ou até mesmo vir fazer aqui um novo teste nessa região. Pode ser que ele faça aí um movimento mais alto, uma correção mais forte, para fazer um terceiro topo aqui antes de continuar caindo, fazendo aí um topo triplo. Por enquanto ele fez um topo duplo, mas ele pode aí uma terceira vez testar essa região de resistência. Mas não vejo compra aqui no ouro. O Zatec, que é o Nasdaq. O Nasdaq ele rompeu aqui uma região, um gráfico diário, uma região importante aqui de resistência. Veio testar, fez o rompimento, correção, respeitou como suporte, continuação, correção, continuação, terminou a semana aí num topo histórico aí, numa máxima histórica, bem importante. Deixa eu dar um zoom. Eu não vejo muito o que fazer aqui, porque ele está numa tendência de alta, só que está num topo, que ele estava esticado. Movimento de alta, correção, movimento de alta. Não faz muito sentido querer comprar aqui. Esperaria para ver se ele faz uma nova correção. Como o mercado está fazendo movimento de alta, correção, movimento de alta, correção. Então vamos esperar. Ele está fazendo agora um movimento de alta, esperar uma correção aqui, como por exemplo nessa LTA, que é uma região de suporte, e a partir daqui ele pode gerar uma oportunidade de compra, batendo nessa região, respeitando uma oportunidade de compra para continuar esse movimento de alta que ele vem fazendo aí, máxima histórica, ele nunca chegou nessa região. Então, aguardar aí para ver se ele faz uma correção para pensar em compra. Tá? Venda aqui eu não vejo, a não ser que ele consiga aí nos próximos dias romper essa região, que agora é uma região de suporte, era uma região de resistência. Se ele voltar a trabalhar abaixo, vamos aí num cenário de que o mercado faça uma semana forte aí de queda, volte a trabalhar abaixo, a expectativa aí daria para pensar em venda, somente se ele conseguir romper essa região de suporte, porque aí ele viria testar a próxima região de suporte, ele teria bastante espaço para o mercado cair, mas primeiro ele teria que romper essa daqui. Enquanto estiver trabalhando acima dessa região, não vejo venda
no Nasdaq. Eu não sei que seja aí um scalp, uma operação em M5, M15, aí num intraday, fazendo um day trade, uma coisa mais rápida e curta, mas num cenário mais longo, não vejo aí nenhuma possibilidade de pensar em venda. O café, que pediram aí também, é um ativo que eu não costumo acompanhar, mas pediram aí. Gráfico semanal, o mercado ele vinha numa tendência de queda. Opa. Aqui ó, eu uso uma média móvel de 60, que mostra para mim também a tendência. Então o mercado vinha trabalhando abaixo, tendência de queda, até que o mercado conseguiu romper ela, a média móvel, fez uma correção, testou ela como suporte. Aqui chegou a trabalhar abaixo, mas ela começou a virar. Ela começou a virar e virou para uma tendência de alta. No momento, o mercado, apesar dele estar aí formando, ele perdeu a tendência de baixa e começou a formar uma tendência aí de alta. Outro ponto interessante aqui, ó, que ele deixou essa mínima, fez um movimento de alta aqui, deixou uma mínima acima da mínima anterior, outra mínima acima da mínima anterior, então é uma indicação de reversão de tendência. Aqui uma mínima praticamente na mesma região da anterior, aqui então ele respeitou, aqui fez um fundo duplo, subiu um pouco acima, então agora ele subiu e provavelmente ele vai fazer uma correção, porque agora ele está trabalhando, apesar dele ele perdeu a tendência de baixa, começou aí uma tendência de alta, iniciou uma tendência aí de alta, porém ele está nesse momento dentro de um triângulo, aqui topo, é o segundo topo, forma CLTB, aqui esse fundo forma CLTA. Então o mercado está trabalhando dentro desse triângulo. A expectativa para os próximos dias é que ele venha testar aqui o suporte, depois venha testar a resistência, enfim. Apesar de, como eu falei, a tendência era de baixo, começou uma tendência de alta, ele vai continuar trabalhando, enquanto ele estiver trabalhando aqui, aguardar, e quando ele fizer o rompimento, se ele fizer um rompimento aqui da região de resistência, fica interessante pensar em compra. Tá? Então, mas por enquanto ele está trabalhando aqui dentro desse triângulo, vai ficar buscando aí as extremidades de resistência, suporte do triângulo, até conseguir romper um dos lados. Como eu falei, a tendência começou a virar para uma tendência de alta, probabilidade maior é que ele faça o rompimento da resistência e continue subindo. É a probabilidade maior, mas ele pode continuar respeitando aqui a resistência do triângulo e acabar rompendo o suporte para voltar a testar essa região aqui de suporte horizontal. Beleza? E aqui a soja, gráfico semanal, não tem muito o que falar aqui, o mercado nas últimas semanas praticamente subiu em linha reta, o mercado esticou, explodiu para cima, subiu quase que em linha reta. Aqui o problema que eu vejo aqui é o seguinte: para comprar não faz muito sentido, porque o mercado já subiu muito, está muito esticado, não faz muito sentido querer comprar depois que já subiu muito, que já todo mundo já comprou, o mercado subiu, então não faz sentido. E por enquanto não faz sentido vender, porque ele não deu indicações de que vai fazer pelo menos aí uma correção, ele não mostrou ali que ele perdeu essa força, esse movimento de alta. Então aqui eu não faria nada por enquanto, aguardaria para ver aí os próximos dias, próximas semanas. Já se a intenção é fazer, aí vai da intenção do tipo de operação. Se a intenção é fazer uma operação mais curta, pegar um movimento mais curto, aqui no gráfico de 1 hora, né, pensando em fazer uma operação no intraday ou de um dia para o outro no máximo, sem ser um swing trade, um position trade, aqui no gráfico de 1 hora o mercado fez um movimento de alta, deixou esse topo, correção, veio testar o topo, rompeu, deixou esse topo, fez uma correção, testou aqui o topo anterior agora como suporte, movimento de continuação. Porém, ele não conseguiu romper o topo anterior, então a expectativa é que ele faça uma correção. Ele começou meio que lateralizar aqui, ele deixou um topo duplo, uma vela de... Deixa eu dar um zoom para ficar bem visível aí para vocês. Ó, ele deixou uma vela de rejeição no topo anterior, então, e já fez aí o rompimento da mínima dessa vela. Então, aqui a expectativa é que ele faça uma correção para vir testar o fundo anterior. Essa região de suporte seria a próxima região de suporte. Então, pode gerar uma oportunidade de venda a curto prazo. Aí, como eu falei, o stop viria acima da máxima e ele pode aí fazer um movimento para testar essa região. O alvo seria mais ou menos aqui.
nessa região de suporte. Então, para operações mais curtas, aí tem que ver o spread, também a soja é um ativo que eu não acompanho, não sei se vale a pena fazer aí operações no intraday, se o spread vale a pena, se tem muita taxa ou não. Então teria que analisar isso para ver se vale a pena, mas para intraday, para fazer day trade, ele está interessante. E numa expectativa aí mais a longo prazo, como eu falei, teria que aguardar porque ele está bem esticado. Então, como eu falei, comprar não faz sentido, porque ele já subiu muito e por enquanto ele não deu indicações de que vai fazer uma correção maior, que ele vai, pelo menos fazer uma correção maior, porque de todo esse movimento aqui de alta que ele fez, se pelo menos ele fizer uma correção de 50%, tem bastante espaço aí para pegar oportunidades de venda, tá? Ou até mesmo ele pode vir testar esse topo aqui. Mas pelo menos 50% aí, quando ele começar a correção, 50% ele deve aí corrigir, tá? Então teria que aguardar. E por último aqui, o Gerdau, gráfico aqui mensal. Por que eu coloquei como iniciar pelo gráfico mensal? Porque tem aqui um topo importante, deixa eu pegar aqui, ó, um topo importante em 32,50 mais ou menos, que é uma máxima aí bem importante, a máxima histórica. E tem aqui um topo em 26,18 que o mercado veio testar, aqui uma região de resistência também, o mercado veio testar esse mês e rompeu, fez o rompimento, e agora ele tem espaço para continuar subindo até o próximo topo, até a próxima região de resistência. Então ele tem um espaço, o mercado fechou aqui, tem um certo espaço para ir buscar, porém como ele está muito esticado, ele deve também fazer uma correção. Vamos baixar aqui o time para o semanal para dar uma olhada. Ó, o movimento bem forte de alta foi essa semana. Vamos ver aqui o gráfico diário, como tá. Um zoom aqui, ó. Ele tá bem esticado. Então lembrando que aqui foi a última resistência que ele conseguiu romper. E a próxima tá aqui. Teria espaço aí para subir. Mas ele deve fazer uma correção para testar a região aqui. Essa região como suporte. Vou fazer aqui. Ó, movimento forte de alta, ver se ele faz uma correção e a partir daqui ele pode gerar uma oportunidade de compra para continuar o movimento, para confirmar aí o rompimento e continuar o movimento de alta até a próxima região de resistência. Então a expectativa para os próximos dias é de uma correção desse movimento forte de alta, né? Ele já fez aí uma vela de queda na sexta-feira, vamos ver aí no decorrer da próxima semana, os próximos dias, se ele continua esse movimento de queda para testar a região de resistência que foi rompida, agora testar ela como suporte. Beleza? Então é isso. Fica aí a análise dos 13 ativos que vocês enviaram aí pelo Instagram. Mais uma vez fica o convite para quem ainda não segue, só procurar aí Trader Sérgio Júnior no Instagram. Toda quinta-feira, no final da tarde, eu coloco lá o Stories com a caixinha para o pessoal mandar os ativos que querem que eu faça análise no final de semana. E não esqueça aí de deixar o like no vídeo, é muito importante aí para você mostrar que gosta, que está gostando aí das análises que eu faço. E se você é novo, faça a inscrição aí no canal e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que eu subir algum vídeo novo aqui no YouTube. Beleza? Então espero que tenha gostado, que você tenha um ótimo final de semana e uma ótima semana de operações. Um forte abraço e vejo você num próximo vídeo. Valeu!